Oi, queridos! Bem-vindos de novo ao meu canal. Aqui quem tá falando é a Gabi, eu sou Health Coach em saúde física, emocional e mental. E a gente tem falado sobre narcisistas em relacionamentos e hoje eu quero falar sobre narcisistas em família. E eu quero contar um pouquinho ao longo do vídeo, um pouquinho da minha história também para vocês poderem se identificar, se for o caso ou se não for o caso também. Então, se vocês viram outros vídeos, eu mencionei que eu cresci numa família que tinha um narcisista, que no entanto é o meu pai. Então, meu pai, ele é um narcisista e como eu acabei me relacionando com várias pessoas narcisistas, a gente vê que tem um padrão, né? Então, geralmente as pessoas que crescem com uma pessoa narcisista na família do sexo oposto, por exemplo, eu sou mulher, meu pai é narcisista. Às vezes tem gente que os homens que a mãe tem pai narcisista acabam se relacionando com outras pessoas narcisistas também, outras mulheres narcisistas. E por que acontece isso? Acontece isso porque a gente aprende a respeitar o sexo oposto de uma forma tóxica. Então, eu acostumei a tratar o meu pai, que é um narcisista, eu coloquei ele no pedestal, certo? Porque é meu pai, então tem aquela hierarquia. Então, pelo fato de eu me acostumar com aquele amor, o amor de pai vindo de um narcisista, eu acabei não entendendo o que era amor vindo de um homem. Porque quando a pessoa que a gente mais ama, o homem que a gente ama primeiro, né? O primeiro amor que a gente sente por um homem é o nosso pai, né? Amor de criança, óbvio. Mas a gente aprende que o que é amor deles pela gente também. E quando a pessoa é narcisista, aquele amor não é retribuído. Então a gente acaba aprendendo a lidar com um tipo de comportamento que não é normal. E a gente acaba se prejudicando, né? Porque daí a gente acaba encontrando outras pessoas, se relacionando com outras pessoas, achando que aquele relacionamento, aquele comportamento deles é normal, porque a gente já tá meio que acostumado, né? Vindo de um sexo oposto. Então, é assim que começa tudo e vira uma confusão que a gente já conversou sobre isso nos outros vídeos. Mas então, gente, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos de narcisistas na família. Então, como que a gente lida com pessoas que são narcisistas? Porque como a gente já falou em outros vídeos, né? Quando a pessoa não é da família, é mais fácil a gente sair fora, a gente se proteger, a gente se esconder, ter que fazer o que tem que fazer para poder sair da vida deles, pra gente ficar seguro, certo? Daí você pensa, e se for da minha família? E se for meu pai, por exemplo, né? Daí você fica pensando, e eu acho, isso é um parênteses, né? Que às vezes eu penso, eu vou bastante a psicólogo ainda hoje, porque eu gosto, né? Já tenho muitas coisas resolvidas sobre esse assunto na minha cabeça, mas eu ainda gosto de ir para poder conversar com uma pessoa que sabe sobre o assunto, às vezes quando eu tenho algumas perguntas, porque ninguém é de ferro, né? Às vezes a gente sente culpa. Então é bom sempre ter alguém para conversar, mesmo que a gente já tenha resolvido esse assunto na nossa cabeça. Então, indo e voltando, né, de psicólogo, eu acabei. Eu acho que eu acabei mudando para os Estados Unidos pelo fato de tentar sair de perto dessa situação narcisística com o meu pai. Porque era uma coisa muito, muito tóxica. E que eu me sentia presa, me sentia culpada ao mesmo tempo de coisas que eu não tinha culpa, que eram umas coisas naturais que acontecem quando a gente é adolescente, ou então nos começos dos 21 anos, 20, na adolescência, é normal a gente sentir. E às vezes eu sentia muito culpada de me sentir daquela forma, porque meu pai me fazia sentir culpada, né? Com aquele jogo emocional. Sabe, umas coisas que não tem noção. Não sei nem se eu falo pra vocês. Mas assim, eu não quero nunca, né? A gente não quer nunca falar mal dos nossos pais, porque a gente tem aquela noção, né, de hierarquia. E pelo fato de eles terem feito uma lavagem cerebral com a gente, mesmo, né, falando que ele é o seu pai, a gente tem que respeitar, não pode falar mal, né, que como falar mal do meu pai, né?
como é difícil, né? E principalmente, e sabendo disso, esse que é o negócio, eles sabem disso, eles sabem que é mais difícil a gente falar de mal deles, né? Porque a gente cresceu ouvindo isso, não fala mal do seu pai, não fala mal. A minha mãe mesmo falava pra gente, né? Então, defendendo sempre, porque ele era narcisista com a família inteira, né? Então eu acho que eu acabei mudando pra cá pelo fato de eu não. E foi subconsciente, eu nem vindo pra cá e tentando entender as coisas que eu acabei descobrindo que eu acho que foi por isso que eu acabei mandando pra cá. Só que a gente ainda tem que ter relacionamento, né? Ainda me relaciono, a gente não precisa ter, né? Mas tem gente que sente que precisa. Por exemplo, o meu irmão mais novo. O meu pai nunca foi muito presente na vida do meu irmão mais novo. Então, é um pouco mais fácil, não que seja fácil, mas é um pouco mais fácil pro meu irmão não não querer muito mais fácil para ele não ligar muito, não sentir culpa de não ligar pro meu pai, por exemplo, para ver como que meu pai tá, né? Então, para ele é mais fácil porque ele nunca se entreteu na vida do meu irmão mais novo. Agora, na minha vida, na vida do meu irmão mais velho, é diferente, porque ele era bastante envolvido na nossa vida, só que por causa da presença dele, a chantagem emocional e o relacionamento tóxico era muito maior. Então, por exemplo, ele queria que a gente o amasse, ele colocava o meu irmão contra mim e eu contra o meu irmão. Tinha aquela competição. Ele competia com a minha. Ele competia com o meu irmão mais velho e comigo para a atenção da minha mãe. Então, ele como se ele fosse um dos filhos, né? Então, pelo fato de ele ser entretido e bater no meu irmão e em seguida falar que ama e falar que, sabe, me colocava de castigo por ser uma semana inteira só podendo sair para ir no banheiro e falava que aquilo era amor, faço isso porque eu te amo, sabe? Pelo fato de ele de fazer essas coisas com a gente acabou não sabendo mesmo que era amor. Inclusive, o meu irmão mais velho também passou por várias coisas difíceis com mulheres, né? Quando ele tentou se relacionar. Não pelo fato, né, da minha mãe ser narcisista, mas pelo fato de como a minha mãe se relacionou com o meu pai para proteger o meu pai contra injustiças que eram, na verdade, falsas, né? Porque é tudo tóxico, uma relação tóxica. Então, pelo fato. Então, por isso que afeta uma pessoa narcisista na família acaba afetando todo mundo. Os que são afetados menos são as pessoas que têm menos contato, né? Então, pelo fato do meu irmão mais novo ter crescido sem o meu pai em volta, para ele é muito mais fácil, né? Não ter contato com ele hoje em dia que a gente é todo mundo adulto, né? Mas para as pessoas como eu e meu irmão mais velho, se a gente não liga pro meu pai, eu não vou mentir, sabe? Eu sinto culpa. Ainda sinto culpa, né? Porque ele é o meu pai. No final das contas, a gente vê as outras pessoas, nossos amigos se relacionando com seus pais, com as suas mães, e a gente fica pensando, né? Eu tenho pai, né? Meu pai não morreu. Eu nem ligo para ele, né? Eu nem lembro de ligar para meu pai. Daí bate aquela culpa, né? Mas daí a gente faz terapia e daí a gente vê. Tem um motivo, né? As coisas. Ação e reação. Depois que a gente aprende o quanto a gente sofreu, a gente consegue entender os traços dos narcisistas e como eles nos afetam, quando a gente acaba entendendo aquilo, aí que a gente começa a colocar aquelas paredes na frente para tentar se proteger, né? Então, se a gente acaba não tendo relacionamento, é autoproteção, né? Eles que fizeram a gente colocar aquela parede, a culpa não é nossa, né? Mas mesmo assim, a gente sente um pouquinho de culpa, né? A gente sente pena às vezes porque tem aquele jogo emocional, então aquela chantagem emocional, aquela, sabe, de você não liga pra mim, quando eu morrer você vai lembrar disso, né? Você vai lembrar do que você falou pra mim. Então, são vários joguinhos na cabeça que ficam lá pra sempre. E é bem difícil de esquecer. Então, a gente não tem o que fazer. Eu escrevi umas notinhas aqui. Se você cresceu com seu pai não, ou sua mãe, né? A pessoa da família, ou seu irmão,
se a pessoa da família não estava muito envolvida com você, é mais fácil, sabe? Se você não precisar ter contato com eles, é a melhor coisa que você pode fazer pra você. Porque pelos outros vídeos que vocês viram, não faz bem a gente ficar perto de narcisista, certo? Mas é difícil. Então, esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês é pra aquelas pessoas que cresceram com os pais bem envolvidos na família, com as pessoas bem envolvidas, querendo saber, você não tem privacidade nenhuma, que foi meu caso também. Você não tinha privacidade nenhuma, sobre nada. Então, quando a gente cresce, esse vídeo é mais para essas pessoas, porque se você pode, se você não sente culpa, cai fora, sabe? Você não precisa ficar aturando nada. Se é fácil para você, não precisa ficar, sabe, se coloque em primeiro lugar. Como eu falei em outros vídeos, quando a gente lida com narcisista, a gente não tá lidando com pessoa normal. Então, a gente precisa tomar. A gente precisa ter comportamento pra gente se proteger, né? Não ficar protegendo o outro, o que eles vão pensar, como eles vão sentir. Porque eles não sentem nada no final. Eles só vão usar isso porque eles sabem que você vai ficar se sentindo mal e daí vão usar isso contra você, mas na verdade eles não estão nem aí, né? Esse que é o fato. Eles só estão aí quando eles precisam de alguma coisa, que é o meu caso também, né? Acontece muito isso, e eu sou muito lembrada disso várias vezes. Não converso com meu pai por muito tempo, meses. Daí ele liga pra mim, isso é fato verídico. Ele liga pra mim, eu fico feliz, eu atendo o telefone, eu não atendo, eu vou atendo. Daí eu me lembro por que eu não falo com ele faz muito tempo, porque sempre ele me pedindo alguma coisa. Ou então ele está super legal e eu fico feliz de falar com ele. Ah, que legal, ele tá uma pessoa legal hoje, né? Daí no dia seguinte ele liga pedindo alguma coisa. Daí você entende, né? Ah, tá. Acho que foi por isso, né, que ele entrou em contato. Não porque se tava com saudade de mim, né? Então a gente vai. São padrões que vão se repetindo, então daí vai ficando mais fácil com o tempo, né? Quando a gente percebe com quem a gente está lidando. O tempo vai ajudando bastante. Mas no caso de pai, de mãe, de irmão, é muito difícil a gente ter aquela separação. Para algumas pessoas é muito fácil, mas para pessoas que passaram por situações com narcisistas, que, por exemplo, de agressão, e em seguida falar que ama, sabe? Porque tem gente que cresceu com família narcisista que a pessoa sempre era esculachada, sempre era minorizada, a pessoa era sempre colocada para baixo. Essas pessoas também eu não sei, né? Mas deve ser mais fácil largar ou então sair de perto, cortar relação. No meu caso, como era aquela coisa, aquele jogo emocional absurdo, tudo tinha a ver com chantagem emocional. Então, porque falava, mas eu te amo, por isso que eu te falo isso. Você não me ama, sabe? É o amor, a palavra amor era usada em forma negativa em várias situações. Então, fazia uma coisa errada, falava que ama, fazia a gente esperar por horas. Falava, vamos todos pra praia. Toda a gente entrava no carro e ficava esperando que ele precisava ver alguém, a gente ficava dentro do carro esperando por horas, daí não ia pra praia. Por que não deixou a gente em casa e depois foi pegar a gente, sabe? Era coisa de judiar mesmo. E depois falar, mas eu amo você, sabe? Então, isso é mais difícil, porque a gente acostumou com aquele amor, daí na nossa cabeça a gente pensa às vezes que eles nos amam, né? Não é verdade? Na cabeça da gente, às vezes a gente acha que é verdade que eles amam a gente, porque eles falam que amam. Então, é difícil a gente separar a palavra amor e o significado da palavra amor. E é por isso que eu tenho que falar para vocês nesse vídeo. Quando a palavra amor vem dessa pessoa narcisista na sua família, uma coisa que você precisa fazer é não dar o mesmo significado da palavra, tá? Quando a pessoa fala que te ama, não acredita. Você não pode acreditar nisso. Acredita em qualquer outra coisa, mas menos no amor, senão você vai acabar perdendo a noção do que amor significa e você vai acabar se relacionando com outro narcisista, certo? Então, se você escolher manter relação com a pessoa narcisista da sua família por fato de você, porque você tem que se perguntar, o que dói mais, né? Você não falar com a pessoa, isso eu me pergunto várias vezes, ainda me pergunto às vezes, porque às vezes eu me sinto mal de não falar com meu pai, não, e mesmo sabendo, né, o quanto ele me machuca.
emocionalmente e mentalmente. Mas aí eu fico pensando, se eu não falo com ele, eu também também me sinto mal. Então, a gente não tem saída. Ou a gente se sente mal, ou a gente não se sente mal. Ou a gente se sente mal, ou a gente se sente mal. A maneira é como você quer se sentir mal, né? Então, isso acontece comigo. E também acho que pode acontecer com várias outras pessoas. Porque a gente ouve, cai fora, sai fora, não fala mais com seu pai, não fala mais com sua mãe, não fala mais com seu irmão. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? E eu acho que isso tem a ver com a forma que a gente cresceu, quais foram os abusos. Se os abusos foram emocionais, a gente se sente preso, a gente sente uma codependência, né? O que não é bom. Só que quando a pessoa é pai e mãe e família, que a gente precisa, a gente tem aquele contato, né? É Natal, então sempre tem aquele contato de uma forma ou outra. A gente precisa se perguntar. Então, às vezes é mais difícil a gente se separar daquele relacionamento. E acaba sendo a nossa decisão também, né? Daí você tem que se perguntar: dói mais você ficar longe dessa pessoa ou lidar com a dor que a pessoa vai te causar? Essa é a questão. O que dói mais? Porque vai doer. Então, no meu caso, às vezes, dependendo do estado emocional que eu estou com relação a outras coisas da minha vida, às vezes eu estou mais forte para não manter contato com o narcisista. Então, às vezes eu consigo me manter longe, me afastar, o que é melhor. Mas às vezes, pelo fato de acontecer várias coisas na minha vida, de eu precisar de família, às vezes a gente acaba, né, se envolvendo mais com a família e daí, por causa disso, a gente acaba se envolvendo naturalmente com a pessoa narcisista. Então, a gente tem que escolher o que vai doer mais, né? E daí fazer essa decisão, mas uma decisão consciente. Esse é diferente, a gente tem que fazer tomar a decisão de uma forma consciente, tá? Quando a gente faz a decisão de forma consciente, fica mais fácil, a gente fica alerta. Porque daí o que acontece, né? Você vai encontrar se eu vou encontrar com meu pai, por exemplo, hoje em dia, tá? Se eu encontro com meu pai, eu já sei quem ele é, eu já sei o que ele pode falar pra mim, eu sei o que ele vai falar pra mim não é pro meu bem, mesmo mesmo ele tentando fazer eu pensar que seja pro meu bem, não é pro meu bem. Então, isso tudo tá na minha cabeça. Então, por exemplo, uma vez que eu fui pro Brasil há pouco tempo, a gente era para encontrar com meu pai e almoçar junto. Meu pai demorou para chegar e a gente já tava na hora de quase ir embora. A gente ficou esperando meu pai, meu irmão mais novo e eu. E daí ele demorou bastante para chegar na casa da minha avó. Quando ele chegou, nem olhou para mim. A primeira vez que ele tava me vendo em 2 anos e meio, ele nem olhou para mim, só me deu um tapinha assim nas costas, oi. E continuou, começou a falar com a minha avó. E sabe quando você fica besta até assim? Mas pelo fato de eu saber quem ele é uma coisa que não é nem surpresa, nem me dói tanto porque veio dele, sabe? É essa a diferença que a gente tem que ter. A gente não tem que esperar absolutamente nada da pessoa. Se você escolher lidar com o narcisista da família, coloque na cabeça, não espere nada dessa pessoa. Não espere o amor que você sente, sabe? O amor é doação, né? Porque às vezes a gente tenta se separar, mas a gente sente amor pela pessoa. E eu não vou mentir, sabe? Eu amo meu pai, só que ele me machuca demais. Então eu tenho essa consciência. E amor pode ser culpa, pode ser que eu sinta amor por ele por culpa. Talvez não. Isso é uma coisa que tá lá no meu passado, sabe, a gente procura o pai, a gente procura a mãe. Então tem um amor, mesmo que o amor não for retribuído, porque o que é amor, gente? Amor é doação, né? O amor, quando a gente chama de verdade uma pessoa, a gente não espera nada em troca, né? Então, quando a gente ama, a gente não tem que esperar nada em troca. O amor não tem que ser retribuído para você amar, né? E é isso que eu escolho. Quando me relaciono com meu pai, eu falo, eu amo
eu o amo e não espero nada em troca. Eu sei com quem eu tô lidando e eu sei que eu não vou receber nada em troca. Mas o que é amor, né? É doação. Então, quando a pessoa não é da família, se a pessoa não te ama, se você está se relacionando em relacionamento amoroso, os dois têm que doar, né? Porque é um relacionamento amoroso entre duas pessoas, um casamento, por exemplo. Com o relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, o relacionamento não é amoroso, né? Mas a gente sente amor pela pessoa, independentemente do que possa estar acontecendo. Se a pessoa não te retribuir, vai doer. Dói muito. Mas é a sua escolha, você quer continuar fazendo isso ou não? Então, chega uma hora que a gente consegue separar, né? Que não dói muito, não dói tanto. E a gente nem espera. Então, nesse dia, por exemplo, que ele passou, nem me deu, sabe? Nem falou como, oi, tudo bem, que saudade. Não falou nada disso. Doeu um pouquinho, assim, de primeira. E na hora eu pensei, já sei com quem eu lembrei com quem eu tava lidando, né? Então, é isso que a gente tem que ficar bem alerta. A gente tem que identificar, a gente tem que. A gente não pode cair nas armadilhas deles, porque eles vão continuar tentando fazer a gente pensar que eles amam eles vão tentar fazer que a gente pense que eles amam a gente todas as vezes que a gente falar com eles. Mas a gente não pode cair nessa armadilha. Então, se você resolver continuar com contato com essa pessoa da família que é narcisista, você tem que perceber, você tem que ter consciência que tudo que eles falam para você não é pro seu bem, é pro bem deles. Eles não querem o seu bem, eles querem que você é só um meio de eles conseguirem o que eles querem, né? E você tem que, quando você lida com uma pessoa que é narcisista, você tem que ser um pouquinho egoísta. E por quê, né? É por, é, é por proteção mesmo. Se você não é egoísta, se você continua sendo altruísta, se você continua sendo uma pessoa empata, você vai cair na armadilha dele. Porque eles vão fazer o joguinho emocional, eles vão fazer você acreditar que eles são coitadinhos, que eles precisam de ajuda, que eles fazem aquela carinha de dó. Você não pode cair na armadilha deles. Quando você está lidando com essa pessoa, você precisa ser egoísta. Você precisa ser egoísta. Se você não consegue ser egoísta na presença deles, e é só na presença deles, gente. Mas isso é uma coisa. Isso é uma coisa que tem que ser pensada antes, não na hora, porque senão na hora vocês não vão conseguir. Isso precisa acontecer, porque senão a gente cai na armadilha de joguinho emocional, chantagem emocional e culpa e tudo mais. Então a gente precisa ser egoísta. Então o que aconteceu naquele dia que meu pai chegou, atrasado, nem conversou comigo quando ele chegou, e daí o meu irmão mais novo falou: Gabi, vamos embora? Daí eu falei: vamos. Daí meu pai olhou: mas vamos almoçar junto? Daí meu irmão até cedeu e falou assim: tá, pai, mas tem que ser bem rápido porque a gente ir num lugar fora porque a gente tá com o meu cachorrinho. Daí ele ficou com aquela carinha de coitado, né? Tá bom, vamos. Então eu fui com o meu irmão no carro do meu irmão e ele foi sozinho no carro dele. Chegamos, o restaurante estava fechado, que a gente tinha combinado. Daí meu pai olhou com aquela cara de coitado e a gente não vai se ver. Meu irmão falou não. E a gente saiu. Daí na hora eu fiquei com culpa um pouquinho, não vou mentir. Eu me senti mal porque eu vi que meu pai tava chateado. Mas aí eu pensei, ele não tá chateado, ele não tá nem aí. Se ele tivesse aí comigo, ele teria falado comigo pelo menos antes, sabe? Você vê como que é? Mas a primeira sensação que eu tive foi, ai que dó, porque a gente veio até aqui, o restaurante só fechado, ele veio e agora vai estar sozinho, né? E na hora, em seguida, assim, bum, bum, dois pensamentos, assim, dois sentimentos. Na hora eu pensei, ai que pena. E na hora eu falei, já sei com quem eu tô lidando. E daí a gente esquece. Porque eles não estão nem aí pra gente, gente. Essa é a verdade. O que eles fazem é só pra tentar se sentir melhor. E daí eu tenho certeza que ele tenha falado pra alguém, pra minha avó, que a gente nem saiu com ele, se fez de coitado. Eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu. E fazer o quê?
a gente precisa ser egoísta. E pro meu irmão foi muito fácil, né? Porque ele tá acostumado já com esse tipo de relacionamento de meu pai não estar envolvido. Então pra ele é fácil. Bom, daí ele falou, Gabi, meu irmão falou pra mim, meu irmão mais novo falou, Gabi, ele não tá nem aí. Eu falei, quer saber, é verdade, não tá nem aí mesmo, né? Vamos passar o nosso tempo com pessoas que querem a gente à nossa volta, né? Então, é assim que acontece. Então, o meu recado para vocês é: fiquem alertas. Sempre que vocês vão se interagir com pessoas narcisistas da família, saibam com quem vocês estão lidando, saibam que vocês não vão conseguir nada em troca, vocês não vão receber amor. O pouquinho de amor que vocês acham que vão receber não é amor de verdade. E façam essa escolha. Se vocês não querem, se é fácil para vocês não ter contato, não tenha contato. Não tenha. Quando é fácil para mim, em momentos que eu acho mais fácil, eu não tenho contato. É o momento que eu estou aqui. Quando eu estou aqui nos Estados Unidos, é muito mais fácil eu não ter contato com ele, não ligar. O que me faz bem, para falar a verdade. Só que se ele me liga, eu preciso atender o telefone. Sabe como que é? E o que é raramente também ele me ligar. Ele me liga, eu atendo o telefone. Daí eu percebo por quê que eu não tenho contato com ele. E quando eu vou para o Brasil, eu também me sinto na obrigação de visitá-lo, né? Mas é uma escolha que eu tenho. Não preciso fazer isso, mas se eu penso, eu penso e resolvo. Eu quero dar amor. Eu sou uma pessoa assim. Eu gosto de dar amor. E sempre lembre-se, amor é doação. A gente não pode esperar nada em troca. Então, se a pessoa. Se você ama a mesma pessoa, se você quer, se você precisa, né, se relacionar, se é uma coisa que você precisa, que vai doer mais se você não se relacionar, o que você pode fazer é não esperar nada em troca. Daí fica mais fácil, daí você pode se relacionar e não deixa a pessoa te afetar. Se você vê que a pessoa está te machucando de alguma forma, cai fora, que é o que eu faço também. Se ele começa a falar coisas que me magoam, que ele sabe que vai me machucar, na hora eu corto contato. Então, é um relacionamento intermitente, né? Mesmo quando a gente tá junto, se ele começa a falar uma coisa, eu caio fora. Eu corto a conversa, saio fora. Tchau, pai, preciso ir. Sabe, a gente precisa se proteger. Precisa saber com quem a gente está lidando. Porque família não é a mesma coisa que relacionamento amoroso. Lembrem-se sempre disso. Relacionamento amoroso, a gente tem a escolha, a gente não precisa, a gente não nasceu junto, não nasceu na família, a gente não deve nada, a gente não. Nada. Então, se vocês estão em relacionamento amoroso, não percam tempo, caiam fora, tá? A relacionamento amoroso, os dois precisam doar para o relacionamento funcionar. Agora, o relacionamento de família é um pouquinho mais complicado porque a gente cresce, a gente se desenvolve, nosso cérebro se desenvolve com aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de amor, né? Então fica um pouquinho mais difícil de cair fora. Mas tem gente que consegue, se conseguir, gente, eu aplaudo, porque, olha, às vezes é difícil demais, né? Então, fica aí para vocês o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado alguma coisa positiva desse vídeo. Como sempre, agradeço muito pelo carinho de vocês. Juntos, a gente é muito mais forte. Beijão e até mais!